Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do People e Papos, podcast que aproxima das pessoas alguns temas relacionados à gestão. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu te convido a ouvir os outros episódios que estão disponíveis. Aproveita também e nos siga no Instagram, @peopleepapos. Assim você confere os novos episódios. E estamos também no YouTube, sendo mais uma forma para que você possa consumir o nosso podcast. Esse episódio trata de um assunto muito sério. Está sendo muito levantado nesse momento de isolamento social. Como você já viu no título, o tema é saúde mental. E para compartilhar um pouco esse conhecimento, convidei uma especialista no assunto, a psicóloga Gislene Carla Herbes. Ela, além de psicóloga, é mestre em saúde, com vários artigos publicados com relevância nacional e internacional na área de saúde mental. Outro fato tão relevante quanto esse que não é só nos estudos que há essa dedicação ao tema de saúde mental, mas toda a vida profissional também foi aplicada ao contexto de saúde mental, tanto para pessoas quanto em contextos organizacionais. Bom, espero que isso tenha te deixado com ainda mais vontade de ouvir nossa conversa. Confere aí que ficou bem legal. Então, bom, Gi, obrigado por ter aceitado participar aqui hoje. Estou muito feliz com a gente poder gravar isso aqui. E principalmente também pelo tema que a gente escolheu hoje falar, que é tão relevante e está ficando tão em evidência por questões que são fora do nosso controle, mas mesmo assim a gente deve comentar num contexto geral. Então, muito obrigado. Queria que você pudesse se apresentar para quem não te conhece. Bom, eu é que estou lisonjeada, pelo convite. Eu sou a Gislene Carla Herbes, trabalho com psicologia há muitos anos, mais de 20. Mas sou também formada em artes, já trabalhei na área comercial, já trabalhei em hospitais. Atualmente dou uma ênfase maior para a parte de qualidade de vida, inteligência emocional, na área de terapia. Então, tem alguns métodos que trabalham essa questão da saúde mental. É um grande foco dentro do meu trabalho atualmente. A gente já fez um episódio sobre autoconhecimento e inteligência emocional. Quem não ouviu ainda, eu sugiro ouvir esse episódio sobre saúde mental. É um contexto ainda mais amplo e que abrange ainda mais tópicos que a gente pode conversar um pouco, Eu aconselho as pessoas a ouvirem, Muito bom. Legal. Então, a primeira coisa que a gente deve conversar é contextualizar, O que significa saúde mental? Eu acredito que quando a gente fala saúde mental, na cabeça de algumas pessoas pode vir alguns preconceitos ou alguns conceitos de coisas que não estão bem alinhadas com o tópico. Como é que você descreve hoje saúde mental? Você tem razão, que as pessoas, quando a gente fala em saúde mental, primeiro vem um preconceito, como se a pessoa tivesse um transtorno mental, alguma demência, alguma situação, geralmente relacionado à parte física, biológica, Mas isso não é verdade. A saúde mental é muito maior, é muito mais amplo. Ela envolve as questões sociais, questões financeiras, questões de relacionamentos. Ela é voltada muito para a parte emocional, então por isso chamamos que ela é biopsicossocial. Ela é muito maior do que isso. E o Brasil, ele é um dos primeiros ali no ranking em problemas de saúde mentais, Se eu não me engano, está 5,8% da população brasileira tem algum transtorno de saúde mental. E as pessoas não sabem, Quando elas chegam no consultório, elas sempre chegam com alguma demanda, com alguma queixa, algum sintoma físico. Quando você faz a avaliação e você conversa um pouco com a pessoa, 5 minutos você já percebe ou depressão ou ansiedade. É que elas procuram quando já não estão mais dando conta, Quando elas já perderam o equilíbrio. Normalmente. Quando já está afetando em outras áreas da vida, está incomodando inclusive fisicamente, como você falou, E aí, no fim, a primeira parte que deveria ser vista é a mental. Na verdade, as outras já são reflexos do que está acontecendo com a mente, Isso, do que está acontecendo internamente. Tem pessoas que elas só vêm por pressão, Ou pressão da empresa, ou pressão da esposa, ou pressão da família, até da sogra. É bem comum. E só você falar assim, Gislene, eu pago, mas minha nora tem que ir aí, tem alguma coisa. E normalmente as pessoas não sabem o quê.
Elas escrevem que elas não estão se sentindo bem. Eu percebo que a maior dificuldade das pessoas hoje é de conseguir entender o que elas sentem, né? Quando a gente pergunta, o que você está sentindo? Elas não sei, uma coisa ruim. Tá, mas é angústia, é medo, é raiva, é dor, elas têm dificuldade de identificar. É uma geração que tem uma dificuldade muito grande de identificar, a geração até uns 30, 40, não que as outras não tenham mais facilidade, não é isso, mas eles têm cada vez menos facilidade de identificar o que sentem. Penso que é uma questão cultural de isso não ser ensinado de alguma forma, de isso ser um exercício que vem da criação? Não é só isso, mas tem um peso bem maior em relação à criação, né? Então vamos pensar, hoje a gente vive num mundo globalizado, a maioria das pessoas trabalham. Os pais estão fora. As crianças passam a maior parte do tempo nas escolas. Na escola, ninguém chega para ela, observa o que aconteceu e sinaliza o sentimento. Olha, você está com raiva agora, então fazemos isso, alternativas para trabalhar com a raiva. Não, normalmente o que acontece, olha mãe, seu filho, sua filha hoje teve esse comportamento, foi punido, veja em casa o que dá para fazer. A criança vai para casa, a mãe tem pouco tempo, cada vez menos tempo para os filhos, então cada vez menos se ensina a respeito das emoções. É interessante porque hoje é um tema que se fala muito, inteligência emocional, autoconhecimento, mas não se ensina para as crianças. Então os adolescentes, eles não entendem, são extremamente impacientes, extremamente egoístas, e não por mal, né? Eles estão dentro da razão deles. Mas eu não vejo que isso é estimulado, né? Geralmente o estímulo é para que as emoções sejam suprimidas e não compartilhadas e faladas. Isso, quanto mais você consegue também não se expor em relação a isso, mais você está se defendendo. Porque quanto mais você se expõe, você também está abrindo algumas defesas. Isso não é muito bem visto pelas pessoas. E o reflexo disso está em a gente buscar isso na fase adulta, porque não teve esse suporte quando era menor e isso não foi ensinado. Então essa necessidade vem justamente pela falta de quando isso deveria ter sido começado a ser ensinado. E você vê isso também? Vejo. E, além disso, vamos supor que uma pessoa ela tenha sido ensinada, ela saiba, ela reconheça nela esses sentimentos. Então, numa fase mais adulta, ela irá trabalhar numa empresa, mas o líder dela não compreende, não tem esse aperfeiçoamento, não tem essa habilidade social de entender. Então ele não ouve, ele não escuta. Então ela faz uma tentativa, não dá certo. Ela faz a segunda, não dá certo. A terceira ela já responde, não adianta porque ninguém vai me ouvir. E aí ela para de falar. A gente pode saber lidar com as nossas emoções, porém a gente vai bater muito com pessoas que não sabem. E isso vai influenciar a gente também ir para a parte comum, né? Para ficar parecido com essas pessoas pelo ambiente, pela empresa. Agora que você entrou no contexto de empresa, acho que é um dos lugares que mais está se falando a respeito de saúde mental. Eu acredito que muito por questões de afastamento, os índices de afastamento com pessoas com doenças psicossomáticas, ele tem aumentado a cada ano. Depressão, ansiedade, isso tudo gera muito afastamento e, consequentemente, isso está impactando nos números das empresas e faz com que, à força, isso tenha que ser cada vez mais falado nesse contexto organizacional. Como você falou em relação aos líderes, eu acredito que talvez seja um dos primeiros que a empresa precisa investir nesse tipo de treinamento ou desenvolvimento com autoconhecimento, com inteligência emocional, saúde mental no contexto geral, é a liderança. Porque ela vai acabar disseminando isso para as pessoas, para o ambiente. Um líder não equilibrado, como ele vai conseguir gerir uma equipe equilibrada, né? Fica difícil. Sim, fica difícil, né? Tem que ter uma equipe muito estruturada, muito equilibrada, para a equipe dar conta sem o líder. É muito difícil. Então, primeiramente, o líder tem que estar equilibrado. E esse equilíbrio acaba englobando a tudo, né? A comunicação, ao bem-estar dele, a qualidade de vida dele. Uma pessoa que não sabe zelar pela qualidade de vida dela, ela vai exigir dos outros aquilo que ela faz. Sim, e o equilíbrio, né, entre vida pessoal e vida profissional, se ele não consegue fazer isso, bem provável que ele vai esperar que a equipe também faça isso, né? Se ele é uma pessoa que ele não é participativo na família, se ele trabalha 20 horas por dia, ele vai exigir isso
do funcionário dele. Assim. Se eu faço, vocês têm que fazer, ou se eu faço, se eu consigo, também outros conseguem, né? Mas na verdade ele não consegue, né? Porque ele fica 20 horas lá, ele gasta 20 horas do dia dele, mas ele só vai produzir 12. Então ele jogou fora parte do tempo dele, porque ele não soube utilizar o tempo de forma adequada, de uma forma equilibrada. Se você dorme bem, você faz a sua atividade física, você se alimenta direito, você tem uma relação boa com a sua família, de comunicação, você vai trabalhar muito mais satisfeito. Você produz muito mais. E o que você produz em 1 hora, se você não está equilibrado, você vai precisar de 2. Nesse contexto de produtividade, não é sustentável manter um desequilíbrio desse por muito tempo, né? Até um momento, com uma idade mais baixa, você consegue trabalhar naquele ritmo, mas aos poucos o corpo vai cobrar isso de alguma forma, né? Então esse equilíbrio é super importante. Eu não sei se tem alguma pesquisa científica a respeito, mas assim, da minha prática, né, de consultório, eu percebo que o máximo das pessoas que chegam em torno de 3 anos. 3, 5 anos no máximo. Que elas aguentam um ritmo frenético. Que elas aguentam um ritmo frenético. Tá, Gilene, você tá falando só das pessoas que chegam, né? Porque as que estão equilibradas, elas não chegam até você. Mas se você observar nas rodas sociais, se você observar na roda de trabalho, se você pegar essa pessoa que chegou no consultório e que ela teve coragem, né, de procurar ajuda, que é uma grande besteira, você não precisa de coragem para evoluir. Você percebe que os colegas de trabalho estão todos na mesma situação, eles só não procuraram ajuda. E o pior é que pode chegar ao suicídio. E as pessoas pensam assim, como assim? O que uma coisa tem a ver com outra? Porque a pessoa começa somatizando. Ela tem leves dores de cabeça 1 a 2 vezes por semana. Depois, as dores de cabeça ou ficam mais fortes ou mais frequentes. A partir dali, começam as dores no corpo. Mal-estar, indigestão. E vai somatizando. Vai ficando irritado, vai perdendo a paciência, vai brigando com a esposa, com os filhos, briga com o colega de trabalho, começa a se isolar. E a partir dali, uma chuva de emoções ruins que podem levar ele ao suicídio. Ninguém fala sobre isso, né? Em 1 minuto aqui você deu todos os elementos que eu tenho certeza que quem tá ouvindo já identificou ou em si ou em outro e que às vezes não entende o quanto isso pode refletir lá no futuro. Acho que as pessoas, elas têm medo. O que eu falei parece trágico, né? Drástico, exagerado, mas eu já vi muito dessa situação com familiares de pacientes, especialmente no período que trabalhei no hospital, né? Com pacientes crônicos. Então, quantos pacientes morreram por falta de atendimento? E eles colocam a causa óbito, insuficiência respiratória, parada cardíaca, mas na verdade aquela pessoa já estava dando sinais de depressão profunda de muito tempo. E eles relatavam, eu não quero mais viver, não quero mais viver, tomara que acabe logo. Então, quando um médico entendia isso, ia lá, medicava, entendia que era algo temporário, por conta da condição daquele momento, não importa se de trabalho, de família, de doença, essa pessoa ela se recuperava, ela ia melhorando gradativamente. Mas aqueles que, digamos assim, não tiveram a mesma sorte com um profissional que desse esse respaldo, elas vinham a óbito. E, infelizmente, é uma situação que a gente vê cada vez mais frequente em relação a questões psicossomáticas, né? Pesado, mas eu acho que é super importante para a gente entender a importância desse equilíbrio e principalmente de buscar essa ajuda, porque que a depressão não é necessariamente aquela pessoa que está triste a todo momento, que ela sente uma tristeza, mas isso em contextos que sejam organizacionais ou de família. Às vezes a identificação da depressão ela se dá pela pessoa realmente não conseguir ter sentimentos. Quem ouve depressão sempre pensa naquela pessoa que está triste, isolada e num canto, né? Não necessariamente é isso. Não. Eu sempre digo que tem muitas formas de depressão. Tem aquela pessoa que ela tem depressão, mas que ela leva uma vida aparentemente normal, ninguém percebe. Vamos tentar separar um pouquinho. Tem a pessoa que ela tem depressão e como que você observa? Pelo olhar sem brilho, o rosto, dificilmente a pessoa sorri, ela tá sempre com pensamentos negativos, com respostas negativas,
como se fosse uma pessoa que está sempre aborrecida. Essa pessoa, ela normalmente ela não tenta o suicídio. É quando tem uma evolução maior. Mas também existem pessoas que vão para festa, estão sempre sorrindo, sempre brincando. A rede social tá cheia de fotos bonitas. Sai lá e pula do apartamento do 10º andar. Elas publicam muito, uma necessidade intensa de aparecer. Essas pessoas, normalmente, elas querem punir alguém. Se você perguntar para uma pessoa depressiva profundamente e perguntar para ela quem você quer punir, ela vai dizer, ninguém. Mas se você começar a investigar um pouquinho mais o que incomoda, você percebe que tem 1, 2, 3, 4 pessoas ou situações sociais que vão levando a pessoa a perder o ânimo pela vida. É que, na verdade, ela não se importa mais com a vida. Então, como ela não se importa mais, e aí as pessoas não esperam. E não importa, né? Tanto que tem um grande índice de médicos, de suicídio entre o meio médico, em pessoas da área da saúde. Por quê? Porque essas pessoas têm que estar mostrando sempre que elas estão bem. Elas não podem adoecer. São pré-conceitos. E não tem classe social a doença, né? Às vezes parece que a depressão é uma coisa só de gente com uma classe social mais alta, que fala, é doença de rico, que pobre não pode ter depressão. Mas assim também. Não tem motivo para ter depressão. Tem tudo na vida. Mas é uma questão interna, é uma doença, né? É uma questão neurológica. É muito mais amplo e ninguém é mais ou menos por isso. Ajuda todos precisam. É comum as pessoas marcarem consulta, elas marcam no dia que elas não estão bem. 3 dias depois elas se sentem melhores, elas desmarcam. Besteira, né? Aí é que tem que ir, verificar o que está acontecendo, porque quanto antes você trata, antes você sai disso. Antes você resolve. E menos você vai ter pra frente também, né? Porque menos compromete a tua vida social, profissional. Quanto mais vai comprometendo, mais difícil fica de trabalhar. Tudo é possível, tudo tem solução. Eu digo, só não tem solução pra morte. Pra morte não tem. Pro restante, tudo tem solução. Mas as pessoas têm que querer também. Né? As pessoas têm que querer também. E às vezes a pessoa fala que quer também por uma cobrança social e internamente ela não quer. Ela não tem mais... Na nossa área tem muita questão assim, é justo, é ético ou não é ético você impor para que a pessoa faça um tratamento? Depende. Ela tem ainda elementos nos quais ela pode escolher ou ela já perdeu essa noção. Se ela já perdeu a noção do certo e do errado para a vida dela, tem que impor. Essa é a minha opinião. É algo de debate, é um divisor de águas, né? É uma briga, porque alguns vão dizer assim, não, ela continua tendo direito. Se ela não tem discernimento para fazer escolha, então ela não tem direito. E pode impactar outras pessoas também, né? Inclusive ela não conseguir fazer isso sozinha, né? Ela precisa de ajuda. Mas as pessoas têm dificuldade de ajudar. Normalmente as pessoas se afastam de quem precisa de ajuda. Eu acredito que quanto mais a gente fala sobre isso, também mais suporte nos dá para lidar com isso com as pessoas que precisam, né? Mais fácil a gente fica de identificar esse tipo de situação também. Mas como você falou, não adianta só esperar acontecer algum problema para que a pessoa procure melhorar a sua saúde mental, né? A questão da rede social, que hoje é a nossa vida social, né? Não é somente sair, a rede social tem um papel muito grande nisso hoje. E quanto que você vê que esse contexto digital, de uma maneira desenfreada que a gente tem hoje, com tantas redes sociais, com tanta exposição, isso afeta a nossa saúde mental? Demais. Hoje em dia percebe-se muito com os adolescentes, né? Mas com adultos também, né? Alguns adultos que eu atendi, eles estavam perdendo todos os vínculos sociais, saindo da faculdade, saindo do trabalho, por conta de jogos, né? Os jogos hoje são um grande problema. Eu não vejo problema com os jogos, porque quem escuta pensa assim, a Gislaine não gosta de... Não, acho super, super legal, ajuda, trabalha algumas partes cognitivas. O problema são os vícios, não só nos jogos, mas também com o Instagram, com o Facebook. As pessoas entram e não saem mais. Isso, né? E ficar rolando agora vira um hábito, né? A pessoa, a qualquer tempo, você olha em qualquer lugar, qualquer fila, a pessoa tá rolando pra cima lá pra ver o feed curtindo, né? Eu fui jantar um dia com meu marido, com a minha filha, e eu fiquei horrorizada. Eu digo horrorizada porque um casal entrou, cada um rolando
Como você falou, eles entraram, eles olharam uma vez para o ambiente para escolher a mesa, sentaram, olharam uma vez para o cardápio, pediram e o tempo todo cada um sentado, cada um com o seu celular. Eles não trocaram uma palavra, nenhuma. Essa pressão, né? Você viu? Você sabe? Tem isso. E esse aplicativo? Como você não sabe? Como você não acompanha? Como se nós tivéssemos que saber de tudo o tempo todo. Eles inventam mais coisas do que a gente consegue acompanhar. Quando a gente conseguiu acompanhar, já estão lançando 2, 3. Essa pressão de estar conectado. Eu fiquei também preocupada já na primeira semana do isolamento, né, social por conta do Covid, o número de lives ao mesmo tempo. Como é essa pressão de que você tem que estar assistindo, tem que estar acompanhando, tem que estar fazendo tudo ao mesmo tempo. É muito difícil, eu percebo a briga em casa dos pais, com os adolescentes, com os adultescentes, que a gente chama, né? Aí na casa dos 20 até uns 25, porque eles acabam, às vezes, trocando a noite pelo dia. E eles não entendem. Eles acham que os familiares são chatos, ou mesmo de empresa. Já escutei crítica de funcionário de empresa. O que a empresa tem a ver com a minha vida pessoal? Não, realmente, a empresa não tem nada a ver com a sua vida pessoal. Mas veja bem, se você passou a noite em claro, em redes sociais, em barzinho, jogando, e você passa o dia inteiro cansado, não rende, ou adoece, tem que ir pro médico porque ficou ruim, tá com dor de cabeça, ou em casa, não interagiu com ninguém durante todo o dia, não sentou para tomar café, para almoçar, realmente tem algo de errado. Hoje é muito difícil a gente separar, né? O que é pessoal, o que é profissional, então eu acredito que as coisas se misturam, às vezes a um ponto até de excesso, mas ao mesmo tempo eu também não vejo que existe como a gente fazer uma separação, porque a gente não consegue ser 2 pessoas hoje, né? Então é bem possível que eu tive um dia ruim no trabalho, eu vou sair, aquilo vai impactar na minha vida social, então na minha casa, nas coisas que eu vou fazer pós-trabalho, eu não vou conseguir separar. A mesma coisa em casa, eu tenho alguma situação, eu também não vou conseguir separar totalmente e trabalhar sem aquilo na cabeça, né? É difícil, mas deveríamos. Deveria ter um botãozinho que a gente pudesse fazer isso, né? Exercício e olha, eu entrei por essa porta, a partir de que eu entrei por essa porta, esses são os assuntos. Sim. Mas assim, uma coisa interessante, já que você falou dessa questão de separar, como que eu vejo, olha só, como mudou a vida das pessoas em pouco tempo, muito pouco tempo. As pessoas de 15, 16 me ouvindo falar, até 20 vai pensar assim, nossa, Gislene é velha, né? Do tempo das cavernas, como eu já ouvi. Não é, gente, é que assim, até poucos anos atrás, as pessoas iam trabalhar, a maioria das 8 às 6 da tarde, ia para casa. O que elas faziam? Elas iam para casa, elas jantavam, iam assistir jornal das 7, novela, jornal das 8, novela, iam dormir. Mal e mal assistia algum seriado, e acordavam, então elas dormiam bem, elas tinham convívio familiar, elas conversavam, elas davam tempo para mim. Essa é a questão da saúde mental hoje, que eu vejo como o maior problema. As pessoas não dão folga para a mente, para ficar sem pensar em nada, sem ficar pensando no problema, sem ficar pensando na empresa, sem ficar respondendo para um amigo que se não responde naquele minuto, Deus o livre, né? Por que não respondeu? É pressão o tempo todo. E antes nós não tínhamos essa pressão, né? Isso eu lembro do tempo dos meus pais, dessa rotina. Hoje a gente chega em casa e continua trabalhando. Eu mesmo, né? Meus pacientes sabem, às vezes é meia-noite eu tô respondendo. Eles pensam, ela não tem vida? Tenho, gente. Eu respondo quando eu acho que dá, mas tem que ter. Até qual é o momento? Está impactando? Eu devo parar tudo para fazer ou não? Qual é o meu horário de trabalho? Não que você não possa responder algo que seja sério, né? Que alguém te pediu uma informação. Mas é que virou hábito, virou costume, como se fosse normal, né? Caiu um clips no chão. Aí, Rafael, você sabe onde ficou o clips? Sim, mas não é? É mais fácil, né? É mais fácil. E aí a saúde mental fica muito comprometida, porque você não dá folga pro teu cérebro. Em qualquer tempinho já é momento de eu ter mais informações. Daí pode não ser do trabalho, né? Questão de rede social ou notícias agora nesse momento, né? Eu vi eles botam isso como um nome, né? Que se chama FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo ou estar por fora dessas situações. De alguma notícia bombástica acontecer, você vai ser o último a saber. E isso estimula com que a gente sempre esteja tentando buscar notícias novas antes de todo mundo. As pessoas, elas não percebem o que elas fazem, infelizmente.
né? Eu sempre digo que algumas pessoas têm que passar por aquilo que elas fazem com os outros. Por exemplo, é ridículo, mas um professor, há uns 3 anos atrás, ele disse assim, que ele não aguentava mais receber mensagens de um amigo, tomava café, tirava foto do que ele tomava café. Aí ele ia almoçar, tirava foto da sobremesa, foto da entrada, foto do passeio, foto... Mas ele só recebia e o amigo assim, poxa, você não me responde, você não responde, você não responde. E ele disse assim, espera aí. Eu usei na minha prática isso, ele não sabe, como eu chamo de técnica do espelho. Eu inventei esse nome por conta do que fazer. E ele fez exatamente o que eu chamo de técnica do espelho. Um dia ele acordou enfesado e começou a tirar foto de tudo que ele estava fazendo. Café da manhã, almoço, janta. E ele foi tirando e foi mandando pro amigo. Aí uma hora ele foi pro banheiro e tirou foto do que ele fez no banheiro e mandou. Assim como a comida entrou, a comida saiu. Eu assim, cara, que coragem de fazer isso com o amigo. Mas ele disse assim, meu amigo nunca mais me mandou mensagens, né? Por que eu lembrei dessa história? Porque tem um amigo, e gente, às vezes tem 100 mensagens no dia de coisas políticas e não me interessa. Isso não me interessa, né? Então, temos que estar conectados o tempo todo? Nós estamos ligados o tempo todo? Estamos, mas às vezes estamos ligados com coisas desnecessárias. Então eu mandei uma mensagem pro meu amigo e disse, olha, legal, quando você tiver alguma coisa importante para me falar, quero saber como você está, quero saber o que está acontecendo, mas vou pedir um favor para você. Esses fake news, essas informações políticas, não manda mais, não é por nada, mas é que como vem muitas mensagens, pode ser que uma mensagem importante acabe ficando perdida ali no meio. É isso. E eu quero saber o que realmente está acontecendo com você, que do país, né, bombardeando aí o tempo todo de informação. Porque se cada um fizer isso, quanto tempo a gente perde? Muito tempo. Muito tempo. E a nossa saúde mental vai junto. Porque se a gente precisa de tempo para descansar, para estar bem, e a gente fica usando tempo para ver o que cada um mandou, e se aquilo não é importante, a gente vai ficando sobrecarregado. Isso vai judiando da parte emocional, da parte física, da parte mental, que é como um combo, né? Então, se não tiver o conjunto, não tem equilíbrio. Porque a saúde mental não depende só da mente, né? Ela depende desse conjunto para ela ser equilibrada, né? Então eu preciso ter uma boa saúde física para poder fazer com que a mente consiga trabalhar da melhor forma. Eu preciso trabalhar isso de uma forma... Então, da mesma forma que eu alimento o meu corpo para que ele fique bem, eu preciso alimentar a minha mente para que ela também fique bem, né? E qual é a melhor forma de alimentar a mente? Dormindo. Melhor remédio. Você quer o melhor remédio para o equilíbrio? Você pode fazer tudo. Você pode ir para academia, você pode estudar, você pode fazer 1000 coisas. Mas você não dorme. Você acabou com toda a sua saúde mental. Em pouco tempo. Acho que essa notícia fez bastante pessoas que estão ouvindo ficarem felizes, né? Eu dormi. Então dormir vai me ajudar ao equilíbrio na minha saúde mental e física. Porque enquanto nós dormimos, todos os hormônios importantes, eles são produzidos numa quantidade maior. Eles são produzidos durante o dia? São. Mas o nosso cérebro, ele não consegue resolver tudo. Um exemplo, ele não consegue fazer com que você saia de casa, dirija seu carro, ao mesmo tempo que você está dirigindo, você já está pensando onde você vai, o que você tem que fazer, o que você tem que lembrar, e ainda dá conta da parte física, e ainda dá conta de produzir todos os hormônios. Então, quando nós descansamos, quando nós dormimos, o cérebro ele tem tempo para processar as informações de durante o dia, ele tem tempo para produzir aqueles hormônios, porque ele está focado naquilo, que durante o dia ele não dá conta de tudo. Então, dormir é fundamental. Então, se uma pessoa não dorme e ela chega cheia de queixas, enquanto ela não fizer esse processo e dormir bem, não vai adiantar. E a gente pode fazer esse exercício conosco, sabendo que tem dias que a gente dorme mal e o próximo dia geralmente é mais difícil de ele ser bom. Quando a gente dorme bem, acorda bem, de repente já olha pra frente e tá tudo bem, a gente vai conseguir vencer mais um dia. Mas quando você não consegue dormir bem, quando não tem uma noite de sono, principalmente quando é acumulado... Sono perdido não se recupera. Você perdeu, você perdeu. E tem muita gente que acredita que fim de semana eu recupero, daí dorme o fim de semana inteiro. Não recupera. Né? E prejudica ainda mais, né? Você fica bem naquele fim de semana, mas você não recupera. Sono perdido é sono perdido. Então
não vou me esforçar agora. Não, você tem que se esforçar. É muito comum, por exemplo, fobia social, síndrome do pânico, em pessoas que não dormem, em pessoas que trabalham de turno. Se você prestar atenção, pessoas que trabalham no turno da noite, elas voltam para casa, elas dormem até meio-dia, 1h, e elas querem usar a tarde para fazer tudo o que elas gostariam, e à noite elas não descansam, vão direto para o trabalho. Então ela não dormiu 8 horas. Além da qualidade do sono durante o dia não ser igual ao sono da noite, por questões de claridade, de metabolismo, então não é igual. Pessoas que trabalham no turno da tarde para noite, chegam bem tarde em casa, vão dormir mais tarde ainda, elas acordam também 1h, 2h e acordam mais cedo, porque elas vão trabalhar 1h30, 2h, mas elas acabam usando o tempo que é de descanso para trabalhar, para resolver questões. Então, uma pessoa que trabalha durante o dia, ela vai para casa e ela descansa, porque não tem banco à noite aberto, não tem o comércio aberto, ou ele vai para um mercado, para um shopping, resolve, mas ele vai uma vez por semana. E quem trabalha de turno, ele entende que ele tem que aproveitar bem o dia, então ele não descansa. Não pode descansar à noite porque trabalha. Ele é mais acometido a doenças mentais, a problemas de saúde mental. Pela produção de hormônios que ela não é bem desenvolvida no período que deveria ser. Né? E por falta de descanso. É bem comum. Uma coisa é a pessoa que ela não dorme à noite, quer dormir durante o dia e não dorme. Outra coisa é a pessoa que ela produz melhor à noite, ela trabalha melhor das 10 à meia-noite. Aí ela fica acordada até 1h, 2h. E ela vai dormir e dorme 8 horas. Ok, tá tudo certo. Ela dormiu às 8 horas? Não é, eu falo 8 horas como uma média, né? Não é assim tão estanque. Que a pessoa saiba que ela tem que descansar. Ela só produz melhor num horário diferente do dia, mas ela não deixou de dormir. É diferente das pessoas que usam parte do horário do sono para fazer atividades, e o sono de durante o dia mesmo, a pessoa que foi dormir 2h da manhã, ela ainda pega uma parte da noite, mas é diferente da pessoa que foi dormir 10h, 11h ou 1 da tarde. Não tem aquele sono quebrado também, né, que interrompe isso e é mais difícil, né? Tem algumas pessoas que defendem aquele sono quebrado várias vezes. Eu particularmente penso que é uma balela, né? Não, as pesquisas apontam o único sono que é realmente recomendado é aquele soninho depois do almoço, né? Da sexta lá. Alguns países já têm isso implícito ali na sua jornada laboral, né? Só que eles dormem as 8 horas consecutivas à noite. É Sim. diferente. É um bônus, né? É um bônus. Realmente acalma, deixa a pessoa mais tranquila. As pesquisas mostram que isso é super saudável, é muito bom. É recomendado, inclusive. As pessoas que não dormem o necessário à noite, de tarde eu tiro um soninho e compenso. Não, esse não compensa. Aí se eu não dormir é pior? Não, se não dormir é pior. Mas não restaurou o sono que perdeu da noite. É uma falsa sensação de recuperou, né? Não, tá tudo certo agora. Não tá, na verdade. Pra tirar a sensação de culpa de que fez algo de errado, né? Porque as pessoas sabem que fazem errado. Elas só querem justificar o porquê elas fazem errado, mas elas sabem que elas fazem errado. A questão da saúde mental, e agora a gente está falando também da saúde física, né? Da mesma forma que as pessoas buscam a prática de atividade física e buscam academia para poder fazer com que a sua saúde física ela seja melhorada, se alimentam bem, isso também, a saúde mental também é dessa forma. A gente não precisa buscar o exercício da saúde mental somente quando tem um problema, né? Da mesma forma que a gente não faz com a academia também. Ninguém vai na academia depois que teve um problema, né? Assim, é interessante isso, porque algumas pessoas dizem, eu estou fazendo academia porque eu tenho que fazer, estou trabalhando a minha parte física. Verdade, ela está trabalhando a parte física. Mas se ela não gosta? Então eu não tenho que fazer porque eu não gosto? Não, você tem que fazer atividade física. Mas com tantas opções, você pode escolher algo que você gosta. Que seja menos difícil, né? Seja menos difícil. Eu sempre digo, não adianta fazer uma atividade física que seja torturante, porque também vai afetar a parte da saúde mental. Se você está fazendo uma coisa que você não gosta, já fazemos muitas coisas durante o dia que não gostamos. Então, você escolhe mais uma. Que você tem a opção, você escolhe algo que você não gosta. Né? Você paga pra fazer algo que não gosta? Não, vai escolher algo que gosta. Mas eu não gosto de yoga porque não tenho paciência. Já fez? Já testou?
Eu não gosto de zumba porque dizem que... Já testou? Testa todas. Escolhe a que mais agrada, aquilo que deixa feliz, aquilo que satisfaz. Isso é colaborar para a saúde mental. Da mesma forma com que... mas eu tenho que estudar. Eu tenho que ter conhecimento. É verdade, mas não conseguimos saber tudo. Eu sei que eu vou morrer estudando e eu não vou saber tudo. Jamais saberei tudo. Então eu posso escolher coisas que me deem prazer de estudar. Começar a selecionar aquilo que me faz bem, aquilo que tem a ver comigo, que vai ajudar mais do que fazer porque tem que fazer. Dizem que eu tenho que fazer uma atividade física, que eu tenho que comer isso e tenho que... Ok, e tá sofrendo por isso? Só aí você já tá perdendo o seu equilíbrio. Então não adianta querer só suprir um lado. Com certeza um lado vai impactar no conjunto. Sempre. Então não adianta escolher algo que vai te equilibrar por um lado e te desequilibrar em outros 3, que no fim das contas é melhor não ter feito nada. Não sei se melhor não ter feito nada, mas que pelo menos sirva de reflexão, né? Para ter uma consciência, né? As pessoas fazem muito isso com peso. Agora eu não vou fazer mais nada porque ontem meti o pé na jaca e comi tudo. Legal, o que você aprendeu com isso? Que eu aprendi muito e perdi o controle. Tá bom, então vamos ver por que perdeu o controle. Para não repetir isso amanhã e começa de novo. Mas é um combo, sim, é um combo de... É a parte física, é a parte social, né, de relacionamentos, é a parte emocional, mente. Não dá para separar a mente do corpo, jamais. Falando nisso, nesse momento que a gente está vivendo um isolamento social aí para grande parte das pessoas, é um tema que a gente precisa reforçar, que não tem como a gente passar por essa conversa sem falar sobre o momento que a gente está vivendo. Falamos agora de exercícios, de como exercitar a mente também. Como fazer isso nesse momento agora que a gente está passando? Então, que a parte de exercício fica um pouco limitada, então pessoas que estão acostumadas a fazer exercícios diários estão tendo que se adaptar. Algumas desistiram, e aí isso também impacta diretamente na saúde mental. Muitas notícias, a gente está tendo muita live e muita pressão para ver tudo a todo momento. Da live eu vou dizer o seguinte para você, eu escutei um jornalista e não me recordo o nome dele agora, e ele falou uma coisa muito interessante. Todo mundo virou especialista em alguma coisa agora, né? Vai lá, abre 5 páginas no Google, pega um tema e começa a fazer live. Sim. Todo mundo sabe de tudo. A gente escuta muita besteira e perde muito tempo com besteiras. E poderíamos, talvez, usar esse tempo para melhorar as relações em casa. Ótimo. Mas a questão do isolamento agora, eu tenho percebido que é como um luto, né? Nós temos fases no luto. Algumas fases são de negação, né? Então, tem pessoas que estão na fase da negação, não precisa ter uma ordem, sabe? A fase da depressão, me sinto sozinha, isolada, não consigo, preciso ter contato, é pele, é falar, é se relacionar. Existem pessoas que ficam ansiosas, percebi mais esse movimento da ansiedade mais ali na segunda semana. E agora tenho percebido muito que é uma das etapas do luto e não deixa de ser um luto, nós perdemos o nosso posicionamento. Eu quero sair, eu quero ver, eu quero... Podemos? Realmente podemos, mas não é de bom senso, não é lógico, né? Estamos pensando em saúde, não é legal, o isolamento é a melhor forma. Mas o que tem acontecido agora, que é uma das etapas do luto, é a raiva. Agora as pessoas estão com raiva, não todas. Como eu falei, cada etapa dessa do luto, as pessoas enfrentam em momentos diferentes. A negação é a não aceitação. Isso não está acontecendo, estão exagerando. Mentira, não é assim. Isso é uma negação. Tá aí, tá pra todo mundo ver, tá no jornal, tá... É sério. Mas tem gente que pega e não acontece nada. Verdade? Mas você transmite, é uma questão de responsabilidade. Se é uma questão de que não temos hospitais suficientes para atender quem precisa e eu não estou fazendo a minha parte, eu estou negando, porque eu não quero, porque isso não é confortável para mim. Mas a raiva, que é um sintoma, como tudo isso é novo, e eu não ouvi ainda ninguém falar a respeito, né? Mas eu tenho sentido com os meus pacientes e percebi em mim mesmo, né? O mais interessante é isso, que eu percebi em mim, que é assim, ok,
Então, temos que fazer atividade física. Eu engordei nesses dias, né? Isso é uma sacanagem. Então, eu quero fazer atividade física. Tá, mas não posso sair para caminhar, então eu tenho que fazer atividade física em casa. Mas muitas pessoas já ficaram enjoadas de fazer atividade física em casa. Atualmente tem uma adolescente em casa, uma atleta que treinava 2h30 a 3 horas por dia e não pode fazer nada. Então ela faz lá o funcional dela em casa. Mas um momento que eu fui na farmácia buscar um medicamento, as pessoas estavam caminhando normalmente na rua, como se nada estivesse acontecendo. Né? E ela estava comigo, ela disse, mãe, tá todo mundo caminhando, que sacanagem, que é assim, nós nos sentimos prisioneiros. Se é um isolamento, por que eu não posso e o outro pode? Ninguém pode. É que um está burlando, né? Um está indo contra. Isso gera raiva. Sempre que alguém faz, como seria na empresa, né? Veio uma ordem dos superiores que não pode mais sair 2 vezes para tomar cafezinho. Um exemplo, estou inventando. Mas tem sempre um que vai lá e toma 2 vezes. E não acontece nada. A pessoa que ela é correta, ela vê. E ela tem 2 formas de pensar. Ou ela fica com raiva que o outro vai e ela não foi. Ou ela para pensar, tudo bem, eu tô fazendo certo, né? Eu tô fazendo a minha parte certa. Ele é que está errado. Só que não é fácil pensar assim. Então, o isolamento, nesse momento, eu tenho percebido mais ainda o sentimento de negação permanece. A ansiedade aumentou muito e a raiva. A depressão, quem já tinha, só exacerbou, né? Só ficou maior, porque ela tem um motivo a mais para se isolar. Porque uma das questões no tratamento é assim, olha, sai, convida alguém para sair, vai fazer uma coisa diferente, vai em algum lugar que tem ar puro. Não pode. Agora não tem mais essa opção, né? Já serve de desculpa para não fazer. Mas eu também vejo que tem muitas pessoas nesse momento fazendo isso de forma alternativa, né? Os happy hours de forma digital têm acontecido, as pessoas têm ligado mais. Eu sou um exemplo, eu nunca fazia muitas chamadas de vídeo, era mais telefone quando precisava ou mensagem, né? Que é o mais fácil. E hoje eu tenho dado preferência para fazer chamada de vídeo no trabalho, na vida pessoal, com pessoas até que a gente não falava há um tempo. Então a gente busca essas alternativas mesmo longe de estar perto, né? Então, felizmente, agora falando de coisas boas da tecnologia, a gente está em um momento onde a tecnologia nos permite fazer isso, né? Qualidade de internet, todo mundo hoje tem acesso à tecnologia. Isso, obviamente, eu não estou botando as exceções, pessoas que não têm condições financeiras, né? Eu estou falando mais da condição da tecnologia, né? O acesso hoje é muito mais facilitado. É fácil hoje a gente fazer isso sem que tenha tanta perda, né, no relacionamento. A gente passar por isso dessa forma. Mas essa questão da raiva eu já tinha visualizado em algumas questões e eu acredito que a própria comunicação do governo em relação às ações provoca esse tipo de situação nas pessoas. Um exemplo é a situação de alguns estabelecimentos podem abrir e outros não. Só isso já é suficiente para que exista uma parte que se sinta injustiçada. E às vezes a comunicação não é clara o porquê que isso é feito dessa forma. Simplesmente baixa uma lei onde autoriza alguns a abrir e outros mantém fechado. E isso provoca até na própria população essa polarização referente a isso, né? Assim, sem entrar no mérito da política, porque eu nem sei o que eles pensam, né? Não consigo entender isso, mas eu tenho uma resposta muito fácil para isso, que é a falta de bom senso da pessoa. Um exemplo. Uma paciente reclamou que o mercado estava aberto e que o mercado tinha que fazer alguma coisa, porque tinha muita gente aglomerada na frente do mercado, mas na área pública. Certo. Então o mercado estava fazendo tudo certinho. Entravam de 5 em 5 pessoas dentro do supermercado, era barrado. A mercadoria, quem recebe a mercadoria não é a pessoa que mexe com a mercadoria dentro do mercado, álcool gel, todos os procedimentos. O mercado ele estava fazendo tudo certinho. Máscara. O problema era a população que estava na rua. E o mercado ele não pode atuar lá na rua, né? Ele pode orientar, alguém pode sair e dizer, olha gente, por favor, guardem distanciamento, 1,5 metro,
1,5 m, 2 metros. Só que tem as pessoas que não respeitam. E o problema são as pessoas que não respeitam, né? É a pessoa que está nessa negação de que não acredita e que se aproxima demais do outro e que não usa máscara. E como a gente consegue conter isso? Então, na verdade, é falta de bom senso, de educação só. Porque todos os estabelecimentos poderiam abrir desde que tivessem. E o que está acontecendo? As pessoas não estão indo para o shopping, mas elas estão fazendo do mercado um shopping. Se elas iriam no mercado e ficariam, sei lá, 1 hora para fazer as compras, elas estão ficando 2 horas. Virou um programa de lazer, né? Virou programa de lazer. Porque também reflete no consumismo. Sim. Quem não consegue ficar sem comprar alguma coisa. Exatamente. E nesse momento é mais fácil pela questão do digital, né? A gente consegue hoje comprar muita coisa digital e as outras alternativas são os mercados. Não tem outro jeito hoje. Também você pensa que a questão, você falou das fases do luto, achei bem interessante. A gente está enfrentando isso também com as pessoas que a gente vê. Então, no mercado tem pessoas em negação, que talvez sejam as pessoas que não estão usando máscara. Tem pessoas com raiva que são as pessoas que se alguém chegar perto ela vai empurrar, vai tirar. Sim. Então a gente está vivendo em um ambiente onde várias fases estão acontecendo ao mesmo tempo. E isso também faz com que esse comportamento seja visto dessa forma, né? E as pessoas fiquem mais afastadas, não no sentido do isolamento, mas na própria questão social mesmo, né? Porque elas começam a enxergar cada vez mais diferenças e preconceitos em relação a comportamentos que antes até eram vistos, mas eram, né, deixa pra lá. Agora isso tá mais evidente, né? É mais fácil eu julgar alguém olhando ou percebendo. É porque as pessoas estão mais intolerantes, mais impacientes. Infelizmente, achamos sempre que o certo é aquilo que a gente aprendeu em casa. Tudo tem que ser feito do jeito que eu aprendi. A gente diz que por amor, a gente aprendeu com os pais, com os irmãos, e aparentemente, na nossa cabeça, eles estão sempre certos. Mas não é, são formas diferentes de ver as coisas, né? Você pode fazer, vou usar a culinária como exemplo. Algumas pessoas, quem nunca fez comida vai achar muito estranho, né? Mas a maioria já fez ou já viu. Então, assim, alguém vai fazer uma carne moída ensopada. Por que estou usando esse exemplo? Porque foi um exemplo que me pediram essa semana. Se coloca o alho e a cebola frita antes ou frita a carne antes? Sei lá, você pode pegar 1000 receitas. Cada uma é de um jeito diferente. Sim. Todas vão ficar boas. Né? Todas vão ficar boas no final. Tem o gosto pessoal de cada um, tem o gosto pessoal de cada um. Mas quantas vezes você gosta muito de uma coisa e chega um tempo que você enjoa? Aquilo que você não gostava antes, você começa a ser o seu prato principal. Então significa que o primeiro ou o segundo eram errados, ou eram melhores, ou eram piores. É momento. E nós precisamos respeitar o jeito do outro. Então, eu tenho uma frase que eu vou morrer repetindo e vou repetir muitas vezes. Nós não precisamos concordar com ninguém, nós precisamos respeitar. Então a gente tem que respeitar o cara que está sem máscara? Não, isso é um decreto, isso é bom senso, isso é responsabilidade. E é lei hoje, né? Não é uma opinião, né? Não é uma opinião. Tem estudos, tem pesquisas, tem comprovação, é uma lei e acabou a história. Isso faz com que algumas pessoas fiquem com raiva mesmo, mas tem a ver com o comportamento das outras pessoas. E você pensa que em momento assim isso é mais fácil de acontecer? É mais rápido para a pessoa ficar com raiva, com estresse? É mais rápido por conta da intolerância. Ela vê uma pessoa, depois ela vê outra, depois ela vê outra, depois ela escuta alguém que morreu, ou escuta que a amiga tá com corona e ela não conseguiu vaga no hospital. E em seguida ela vê alguém sem máscara. Além da raiva, ela tem vontade de partir pra cima da pessoa, de brigar. E as pessoas elas vão perdendo controle. Essa é a questão da saúde mental. O fato principal, né? É quando você começa a perder o controle daquilo que você queria fazer, daquilo que você acha certo de fazer, do que você precisa fazer e você não consegue mais. Um exemplo simples. Às vezes o olho começa a ter movimentos involuntários. Aqui, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Simples, está cansado? Começou a ficar estressado? Né? Ou uma reação muscular, não descansou o suficiente. Os o corpo espasmos, ele vai manifestando os espasmos, né? Mas a gente deixa chegar no limite e quando você está naquela rotina tão grande,
naquele movimento tão grande, você nem se dá conta. Só quando acontece. Na psicologia a gente sempre tem, especialmente na psicanálise, que é assim, quando você não para, o corpo para você. É algo semelhante àquele corpo cobra, né? Então, eu trabalho com hipnose, né? Aí as pessoas me perguntam, tá, Gislene, então você pode programar se eu quiser hoje não dormir, porque eu tenho muito trabalho, então eu vou fazer uma hipnose e você vai programar para mim não dormir hoje, para mim conseguir terminar o meu trabalho. Posso? Ah, legal, então vamos fazer. Não. Entre poder e isso ser aceitável a uma distância grande. Uhum. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele aceita algumas coisas, mas é só um tempo. Apesar de ser junto o cérebro e o corpo, mas é como um carro. Se faltar óleo, não funciona. Se faltar gasolina, não funciona. Ah, mas o pneu pode continuar rodando. Mas e aí? Não tem combustível? É a mesma coisa? Sim. Né? Uma coisa depende da outra. E isso tem que ser respeitado. Agora vamos pensar mais longe. Se você não se respeita, como estávamos falando antes de liderança, né? Se você, como líder, não se respeita, como você espera que vá respeitar o subordinado? Ou se você não se coloca como prioridade de equilíbrio, o que você espera de resultado? E você falou agora de empresa, a gente falou das pessoas fora, falamos um pouco do trabalho e isso em casa. Pessoas que têm muitas pessoas em casa, as relações também não ficam tão fáceis, né? Não muda para quem sempre está em casa. Sim, né? Perfeito. O problema maior é quando aqueles que não estão em casa e os que estão em casa. Os que estão em casa têm um ritmo, os que estão fora de casa têm outro. Ou as duas pessoas trabalham fora e agora elas têm que estar em contato 24 horas. Se são pessoas que se respeitam e sempre se respeitaram, elas não terão problema. O máximo, elas vão ficar um pouco impacientes, elas sabem que vão ficar um pouco impacientes, vão olhar uma para outra e vão dizer assim, olha, hoje eu estou um pouco impaciente, eu tenho percebido, mas tudo bem, a gente vai vencer isso. Mas se são pessoas que já não se respeitavam antes, se já não tinham um vínculo bom, tudo potencializa. O bom potencializa, o ruim potencializa também. E fica mais complicado, porque existe um controle maior, né? Uhum. As pessoas que são extremamente controladoras, num âmbito fechado com outras, fica muito pior. Que tem menos opções ali também, é uma coisa mais isolada de verdade. É que não dá pra camuflar, né? Sim. Não dá pra fugir. Então você discute uma pessoa que é mais explosiva, vamos supor. Ela discute, ela briga, ela bate a porta, ela sai, vai dar uma volta, fica um tempo fora, se acalma e volta. Tá, e agora? Faz o quê? Não tem pra onde fugir, né? O adolescente, ele vai pra aula, vai fazer as atividades dele. Quando volta, alguma coisa já amenizou, se não pode ficar emburrado a semana inteira, o adulto também, mas vai pro trabalho, interage, ri com os colegas, volta. Tem algo que quebra aquela rigidez das 24 horas. Agora, como não pode sair, vai ter que conviver com aquele que brigou. Uhum. Como é ficar 24 horas, uma semana, um mês com alguém que você brigou? Mas como você falou, eu acredito que é o processo da consciência, né? Porque muitas pessoas que são assim, ou elas agem assim, elas não percebem, às vezes. Elas vão perceber depois. Mas daí também não vão se expor. É difícil tu dizer que errou, né? Dizer pra ti mesmo e assumir pra outra pessoa que você errou e pedir desculpa e o perdão. Isso também é um processo, né? Tem pessoas que sabem que erraram e não sabem pedir perdão, elas não conseguem. Elas sabem que precisam e não conseguem. Tem aquelas pessoas que não sabem que erraram, por mais que o outro aponte, mostre, ele não sabe, ele não consegue perceber, porque esse conhecimento ele é adquirido a partir de experiências. Então, se nunca foi mostrado para aquela pessoa como que é, se ela nunca passou por aquela situação, ela não sabe como é. E ela erra e não percebe que errou. É pior, né? Mas é falta de autoconhecimento mesmo, né? Isso falta muito para as pessoas, de se autoconhecer. Quantas vezes as pessoas falam palavras e elas dizem que não falaram? Precisa ter 3 no ambiente para dizer, não, mas tu falou? Não, cara, não falei. Aí o outro diz, não, você falou? Para acreditar que falou uma palavra de ações. O que as pessoas menos percebem
é como elas respondem, porque o que sai da boca, a fala, é uma coisa. O gestual pode ir contra aquilo que você falou. E o outro percebeu. E o outro, ele vai interpretar aquilo que ele realmente entendeu a partir da experiência dele. Ou seja, a mensagem enviada não é a mesma recebida. Então, se eu perguntar para você uma coisa simples, você tem tic-tac? Você sabe o que é um tic-tac? Uhum. O que é um tic-tac? Tem duas coisas, né? Tem aquele de cabelo e tem a bala. Uhum. Eu sei. E se eu pedir para você uma manga? Também. Porque você tem a experiência com as duas coisas. Uhum. Quando você tem a experiência com uma apenas, você jamais vai pensar na segunda hipótese. Não existe uma outra hipótese. Não existe uma outra hipótese. Porque você não tem a experiência com aquilo. E a comunicação foi interrompida, foi errada, né? E isso é muito, muito comum nas relações, que interfere nas relações, isso é muito comum. Em todas, né? Não todas. Só questão pessoal, mas no trabalho. Eu vejo que no contexto de organização, hoje as coisas que a gente mais estimula é o excesso da comunicação. Porque no escritório, como você falou, às vezes existe um fluxo de comunicação que é óbvio para aquele grupo de pessoas. Quando você está isso em casa, é mais difícil disso ser óbvio. E a gente precisa dizer isso. Então é importante que as pessoas, além de elas mandarem e-mail, elas liguem e falem, ó, eu quis dizer isso. Ou o contrário, né? Quem recebeu, eu entendi isso. É isso que você quis falar? É isso que aconteceu? A gente não evitar esses ruídos de comunicação porque a gente não tem todos os elementos que a gente tem no escritório, como você falou, a linguagem corporal, o tom da voz. É super importante. Parte visual do contexto geral daquilo também. A gente tem às vezes só um e-mail ou só uma imagem. Apesar da gente ter câmera, não é sempre que às vezes trava, né? A gente não sabe se realmente é aquilo ou não, então a gente não consegue identificar aquilo ou a gente ainda não está totalmente adaptado para identificar isso também. E é uma questão que a gente estimula muito que as pessoas conversem de todas as maneiras possíveis para que não tenha problema com a comunicação. E se ficou dúvida ou se você achou que aquilo não está condizente, perguntar novamente. Foi isso mesmo que você quis falar? Eu ouvi, mas eu queria entender como é. Me explica um pouquinho mais para ver se eu entendi de forma correta. É isso mesmo que você quer dizer? Porque às vezes é muito fácil, a gente sempre conclui a partir da nossa verdade. Isso. E quem disse que estamos certos? Se ninguém é perfeito. Não tem como. Não. E bom, nesse contexto que a gente falou, já abrangiu bastante assuntos. Quais são as principais formas que a gente tem hoje de exercitar a nossa saúde mental? O que você recomenda aí de método hoje? São várias coisas que as pessoas podem fazer. Eu diria que primeiro as pessoas deveriam pensar naquilo que faz bem a elas. Cada um é diferente, não existe uma fórmula pronta. Quando a gente fala em saúde mental, 2 e 2 nem sempre são 4. Pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7. Existem várias maneiras. O que cada um precisa para a saúde mental dela? Algumas que estão acostumadas com atividade física é permanecer fazendo atividade física no espaço que ela tem. Se adaptar, né? Encontrar uma alternativa. Como falei da minha filha que é atleta, ela disse, mãe, sabe como que alguns estão fazendo? Pegaram um elástico e estão na piscina, e fazendo força com o elástico na piscina. Uhum. Quem fazia academia, mas eu não tenho uma academia em casa. Pacote de arroz, um pacote... É adaptação. Agora é adaptação. Meditação, mindfulness, terapia. Mas não pode sair. Tem terapia online? A gente trabalha com terapia online. Tem muita coisa na internet de autoconhecimento. É 100%? Não é 100%. É simples, é reduzido, é resumido. Dormir bem, se comunicar mais, conversar mais, ter acesso aos amigos, aos familiares, expressar o que está sentindo. Eu estou sentindo raiva, por isso, por aquilo. E que as pessoas ouçam. Porque a primeira tendência é assim, mas você não tem que ter raiva, mas você não tem que ficar triste, faça isso, faça aquilo. É o contrário, você tá com raiva? Legal, vamos pensar como é que você pode extravasar essa raiva. O que a gente pode fazer que dá para extravasar essa raiva? Os vizinhos vão estranhar se começar a berrar, né, no apartamento.
Vamos jogar? Aí, perdeu! Aí, ganhou! Sim. Sem extravasar essa raiva, Sim, né? entendi. A tristeza da mesma forma. Nas empresas, transparência. Em casa, transparência. Vai servir muito para as pessoas aprenderem, né? Usar o aprender de agora como uma forma de saúde mental também. O que eu tenho que aprender com isso? Olhar sempre pelo lado positivo. Ai, mas isso é, sei lá, é poético, é... Não, se eu penso negativo, eu tô sempre reforçando o negativo. Se eu penso positivo, eu tô reforçando o positivo. Ah, Gilene, mas eu não consigo pensar positivo. O pensamento negativo vem primeiro. Ok, foi involuntário, não deu tempo, ele já surgiu. Então diz pra ele que ele tá te mentindo. Diz pra ele tá mentindo pra mim. Ah, é ruim ficar em casa? É, mas... Veja, se eu estivesse trabalhando, estivesse cansada, eu queria estar em casa. Agora eu posso estar em casa. Ah, mas eu estou trabalhando home office. Poxa, que legal. Quanto tempo você vai ganhar no trânsito que você não foi e você não voltou? Então use esse tempo para descansar. Use esse tempo para fazer uma coisa que gosta. Né? Achar um hobby, né? Super hobby, importante. As pessoas precisam se sentirem úteis. Elas esquecem que elas precisam se sentir úteis. Aí algumas pessoas dizem assim, mas eu me sinto útil. Eu faço almoço todo dia, eu odeio fazer isso. Eu me sinto útil todo dia. Eu lavo roupa e eu odeio fazer isso. Não, gente, se sentir útil com coisas que você gosta. O tempo lá da vovó vai fazer um crochê, vai fazer um tricô, vai jogar. Quem não joga, quem já joga vai jogar menos, começa a fazer outras coisas. Vai ler, principalmente agora eu tenho trabalhado assim, qual é a sua meta, o seu objetivo durante o isolamento? Ótimo, não pode passar em branco, uma meta. Perfeito. Mas é uma meta que não é pressão. Não é pressão social, é algo que eu gostaria de realizar, é algo que eu gostaria de fazer, que vai me fazer bem e que eu nunca arrumo tempo para fazer. Ah, mas se eu continuo trabalhando, meu tempo não mudou? De algum jeito mudou. Sim. Alguma reflexão tem que ser feita a partir daí. E se você já tinha meta, com isolamento, sem isolamento, você pode fazer. Se você não está trabalhando por N motivos, aproveita esse tempo. Pode ser uma coisa ridícula. Eu escuto muito assim, ó, parece ridículo, mas não é para quem está passando por isso. Ah, eu queria tanto arrumar o meu guarda-roupa e nunca tenho tempo. Ótimo. Te faz bem? Faz. Então faça. Ah, Gisele, não, isso não é uma coisa que eu gostaria. Desde quando limpar guarda-roupa é uma coisa boa? Sim, mas se pra você não é, vai fazer outra coisa. Eu gosto de mexer no quintal. Eu vou lá plantar. Ah, mas eu não tenho quintal. Um vaso, uma caneca. Faça qualquer coisa. Ah, mas eu não tenho muda. Tá indo no mercado? Tem aqueles pacotinhos de semente. Parar de arrumar desculpas e começar a achar soluções. Para tudo tem uma solução. O problema é que as pessoas arrumam desculpas para não fazer. Não faço academia por conta disso. Não faço, mas é tudo que acalme, que relaxe, que você goste, que te dê prazer, colocar isso no dia a dia, colocar essas coisas no dia a dia. As preocupações, aquilo que tem solução tem, o que não tem solução não pode ser mudado, aceitar mais. Então, nesse luto tem a fase da aceitação. Só que eu só chego na aceitação quando eu conseguir trabalhar todas as outras fases, né? Se eu já trabalhei a negação e consegui compreender, se eu já trabalhei a raiva e consegui compreender, se eu já passei pela depressão e consegui compreender, e mudança. Só que a mudança tem que partir de cada um. As pessoas querem que os outros façam por ela. Não é o outro que tem que fazer, sou eu que tenho que fazer. E o que eu posso fazer hoje? Né? O que cada um gosta? Ah, eu gosto de cozinhar. Legal, vai fazer receitas diferentes. Só que tem que ter todas as... Como falamos lá no início, você frisou bastante. O combo, a parte física, a parte mental e a parte social. Uma paciente me perguntou, eu queria tanto me reunir com as minhas amigas. Eu disse, fazer o quê? Ah, a gente queria tomar um café. Ah, legal. Então, por que você não marca? Ah, Gilene, não posso sair, não tem nada aberto. Oh, ok, mas por que você não marca? Como assim? Vocês podem quarta? É café? É fim da tarde? Pode ser 5 da tarde? Ah, poderia. Você não marca. Pelo WhatsApp dá pra colocar 4 pessoas. Cada uma pega o seu café, cada um senta na sua casa, coloca lá por vídeo e conversa. Não é a mesma coisa. Não, realmente não é a mesma coisa. Mas é o que temos para o momento. Se é o que temos para o momento, é melhor do que não fazer nada. Então tem o processo da consciência de, às vezes, pensar que é isso, né? A gente tem que aceitar. E autorresponsabilidade, né? E autorresponsabilidade. Pensar o que eu posso fazer com isso. E não aguardar as coisas acontecerem ao natural. Né? Ou que alguém perceba que eu não estou bem e que me cobre. Eu não estou bem. Eu estou sentindo isso que eu não sentia, eu não estou dormindo bem, eu estou muito ansioso, eu estou muito depressivo.
eu não sei o que eu tenho. Faz uma avaliação. Procura um profissional, faz uma avaliação. Você não precisa concordar com ele. Ter alguma dificuldade de saúde mental não é ter um transtorno mental. As pessoas têm medo, elas confundem isso. As pessoas não vêm para a terapia, para o psicólogo, só para tratar doenças. Vêm para evoluir, para autoconhecimento, para desenvolvimento humano, para ser melhor, para crescer, né? Para buscar outras expectativas, ver outros horizontes. Então, começar a buscar, a pessoa tem que se ajudar. E às vezes a pessoa pode ter um receio, conversa com alguém que faz, tira esse preconceito da cabeça. Eu tenho certeza quase que absoluta que todo mundo que faz indica. Quando você quebra essa barreira do preconceito, você abre para um mundo muito diferente, com muito mais alternativas, com possibilidades que você às vezes não consegue visualizar sozinho, com pedras no caminho que às vezes você não consegue identificar sozinho. Mesmo assim, você vai ter que passar por isso, e eu acredito que a maneira mais fácil é você sabendo, né? Você estando consciente disso. Expande a mente, né? Isso. Sabe o que é triste? Para mim, como profissional, eu vejo que o mais triste é o seguinte: as pessoas que fingem ter preconceito, tem algumas que têm preconceito, algumas não têm, tá? Elas são tão capitalistas que elas não querem pagar. Elas não querem pagar. Então, elas dizem que é perda de tempo. Por quê? Porque ela não quer abrir mão. Aí ela vê um colega que tá fazendo e que tá pagando. Aí ela olha pro colega e diz assim, isso é besteira. Por quê? Porque ela gostaria de fazer, mas ela não abre mão do dinheiro. Mas ela gasta com remédio. Ela perde o dinheiro de outras formas e que ela poderia estar usando para a saúde dela, para os bons relacionamentos, para ela ter uma vida melhor. Então, nem sempre é preconceito. E tem uma outra questão, assim, que a gente brinca, né, que eles fazem de profissional. Isso é muito difícil na área de serviço, né? Leilão de profissional. Agora, quando você faz leilão de profissional, você está fazendo leilão de conhecimento. Você está fazendo leilão daquele que vai te atender, daquele que pode te ajudar. E acaba que às vezes as pessoas não fazem porque elas não se colocam como prioridade. Por si só, isso já fala da saúde mental dela. Ótimo. Bom, Gi, obrigado de novo pela tua participação. Penso que é um conteúdo que foi muito discutido, alguns pontos de vista muito interessantes. Espero que quem ouviu até aqui tenha gostado, e eu gostaria de deixar esse espaço para que você possa falar um pouco do seu trabalho, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais, para que, se quiser se aprofundar em relação a alguma coisa que a gente conversou aqui, possam falar com você também. Legal. Eu que agradeço, né? É uma honra estar nesse seu programa. Bom, eu trabalho de várias formas, eu trabalho com várias abordagens. A minha linha é sempre assim, não é o paciente que tem que se adaptar ao terapeuta, eu acho que o terapeuta tem que se adaptar às necessidades dos pacientes. Então, uma pergunta muito frequente é: que abordagem você utiliza? Eu não tenho uma única abordagem, eu tenho várias. Quem me conhece sabe que eu estou estudando sempre, buscando sempre, porque é infinito. Então, assim, eu trabalho com várias linhas da psicologia, várias ferramentas. Sempre a pessoa me procura, a gente faz uma avaliação daquilo que ela está precisando, daquilo que ela está buscando e os recursos que eu tenho. E ela escolhe, né, dentro dos programas que eu trabalho, qual é o programa que ela quer, qual é o sistema que ela se adapta melhor, tanto como pessoa, né, da necessidade emocional dela, quanto na questão financeira também. E elas me encontram nas redes sociais, né, no Instagram, psico_Gislene, e pelo telefone, que é telefone, pode ser pelo WhatsApp também, que é o 999266323. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Se você ouviu até aqui, espero que tenha gostado. Não deixe de nos seguir no Instagram, @pipoipapos. Vou deixar os contatos da Gislene no post desse episódio lá no Instagram. Confere lá e até o próximo.